Bom, gente, nessa aula nós vamos conversar sobre acréscimos legais. O que acontece, tá? Quando nós temos, né, um contribuinte que ele atrasa o recolhimento da sua contribuição. Então, aqui nós vamos ter a aplicação de acréscimos, que são juro de mora e também multa de mora. Então, atrasou o recolhimento, perdeu o prazo de recolhimento, o contribuinte ele vai ter que pagar juros de mora e multa de mora. Na sequência, nós vamos também examinar aquelas multas que são aplicadas quando o contribuinte ele é fiscalizado e se lavra um auto de infração. Aí você vai ter a aplicação de uma multa, tá? Que vai ter percentuais diferenciados conforme as variáveis envolvidas naquela infração. Nós vamos ver aqui, tá? Então, o artigo 35 da Lei 8.212, ele diz que débitos com a União decorrentes de contribuições sociais, tá? Previstas, né, nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11. Então, todas as contribuições que a gente vem examinando até aqui. 20% sobre a remuneração de empregados avulsos, sobre a remuneração de contribuintes individuais, SAT e GILRAT, o valor retido dos segurados, tá? Adicional ao SAT, 15% da cooperativa, 2,5 mais 0,1 sobre a receita da comercialização da produção rural, enfim, as contribuições previstas na Lei 8.212, tá? Elas vão, na medida em que recolhidas em atraso, ser pagas com acréscimos legais, tá? Então, débitos com a União decorrentes dessas contribuições sociais, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, SESI, SENAI, SESC, SENAC, Salário Educação, INCRA e assim por diante, né, que são as outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de multa de mora e de juro de mora. Então, contribuições previstas na Lei 8.212, contribuições destinadas a terceiros não pagas no prazo vão ser acrescidas de multa e juro de mora. E a Lei 8.212 não trata mais dos juros e multa nesses casos. Ela remete à Lei 9.430, tá? Para que nós possamos entender como é que funciona o juro e a multa, nós vamos ter que examinar essa Lei 9.430. Então, essa lei, no seu artigo 61, tá? Diz que débitos com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1º de janeiro de 97, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada a taxa de 0,33%, 33 centésimos por cento por dia. Então, aqui ele nos traz uma multa de 0,33% ao dia, tá? E esse percentual de multa, ele vai ser aplicado, né? Cada dia 0,33, mas ele fica limitado a 20%. Então, um dia 0,33, 2 dias 0,66, 3 dias 0,99. Quando chegar, por exemplo, 100 dias de atraso, daria 33,30%. Não posso aplicar 33,30%, porque o máximo vai ser de 20%. E sobre os débitos, né, a que se refere este artigo, incidem juros de mora. Aí, para juros, ele remete ao artigo 5º, parágrafo 3º do artigo 5º, dizendo que esses juros, que a gente vai ver que é Selic mais 1%, né? Esses juros são devidos a partir do 1º dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês de pagamento. Então, o que a gente vai concluir aqui? Eu trouxe alguns exemplos. Se você atrasou, perdeu a data do recolhimento, que é dia 20, tá? Setembro vence no dia 20 de outubro.
você não pagou a contribuição de setembro no dia 20 de outubro, mas pagou no dia 21, no dia 22. Ora, nesse caso, você só vai ter acréscimo de multa de mora, porque enquanto o pagamento for feito dentro do mês de vencimento, não se aplica juro de mora. O juro só vai ser aplicado a partir do mês seguinte ao do vencimento. Então, se você tem uma contribuição que vence em 20 de outubro, paga ainda dentro do mês de outubro, não tem juro de mora. Mas se você for pagar essa contribuição só no mês de novembro, aí no mês seguinte já tem juro. A gente sempre vai ter um juro para o mês de pagamento, que é 1%. E até o mês anterior ao do pagamento, vai ter o acumulado da Selic, tá? E nós vamos ter oportunidade de ver isso nos exemplos. Então, vamos ver aqui. Multa de mora. Vamos primeiro entender a multa, depois a gente fala do juro. Houve atraso no pagamento de uma contribuição de um contribuinte individual relativamente a julho de 2013. Ora, o vencimento da contribuição do contribuinte individual de julho é 15 de agosto, tá? Só justificaria pagar no dia 16 se o 15 fosse um dia não útil. Mas vamos dizer que o 15 de agosto foi dia útil, o indivíduo, tá? Ele não pagou no dia 15, que era o vencimento, mas se apercebeu rapidamente e foi no banco no dia 16. Então, no dia 16, ele está pagando com um dia de atraso. Por um dia de atraso, sobre o valor que ele tem a pagar, ele vai aplicar 0,33% de multa. Então, se ele tivesse que pagar uma contribuição de R$100, ele ia pagar os R$100 mais 0,33% de R$100, ok? Que seria a multa relativa a um dia de atraso. Mas vamos dizer o seguinte, que ele, né, tinha que pagar julho no dia 15 de agosto, não fez isso, só foi pagar no dia 17. Então, 2 dias de atraso, multa de 0,33% ao dia, vezes 2, 0,66% de multa sobre o valor da contribuição. Vamos dizer que ele, na verdade, foi pagar no dia 18. 3 dias de atraso, a multa vai ser de 0,99%, tá? Agora, se ele atrasou julho, que deveria ser pago no dia 15 de agosto, e só pagou no dia 16 de setembro. Então, 16 de setembro de 2013, isso configura um atraso de 32 dias. 32 dias de atraso, eu vou aplicar, então, uma multa que corresponde a 32 vezes 0,33%. Só, vamos ver se dá. 32 vezes 0,33, a multa será de 10,56. Ok, vai pagar o valor da contribuição lá no dia 16/9, bastante atrasado já, acrescida de uma multa de 10,56%. Agora, vamos dizer que ele, né, não pagou lá, todas as situações não aconteceram. Julho, que vence no dia 15 de agosto, ele só pagou em 16 de outubro. 16 de outubro configura 62 dias de atraso, ok? 62 dias de atraso vezes 0,33, isso dá 20,46 de multa. Pode um contribuinte pagar 20,46? Não, não pode. Em vez de pagar 20,46, ele vai pagar 20%. Então, quando os dias de atraso multiplicados por 0,33% superarem 20%, a multa fica nos 20%, porque é o valor máximo de multa. Vamos lá. Muito bem. Então, vamos examinar aqui, tá? A questão, tá? Isso aqui nós já vimos, né? Débitos para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Receita, não pagos nos prazos previstos, vão ser acrescidos de multa de mora calculada a taxa de 33 centésimos por cento por dia de atraso. Já vimos isso. A multa vai ser calculada a partir do primeiro dia subsequente ao do vencimento do prazo, né, previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento. E o percentual máximo é de 20%. Muito bem.
Vamos ver os juros agora. O juro começa a correr a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento, tá? Que é a Selic, e 1% para o mês de pagamento. Então, vamos examinar quais são esses juros. O artigo 5º, parágrafo 3º da mesma lei, da Lei 9.430, diz que o imposto vai ser acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic. Então, o juro que vai ser cobrado tendo em vista o atraso das contribuições destinadas à Seguridade também é Selic, tá? Acumulada mensalmente, calculados, né, esses juros a partir do primeiro dia do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Então, né, no caso aqui é a mesma coisa do mês seguinte ao do vencimento. Então, eu tenho aqui o mês de julho de 2013, com vencimento em 15 de agosto de 2013. E tenho aqui o mês de setembro de 2013. Ele nos diz aqui que o juro só começa a correr a partir do segundo mês subsequente ao do encerramento do período de apuração. Ora, o período de apuração é julho. O segundo mês subsequente é setembro, então só tem juro a partir de setembro. Da outra forma, como nós vimos, seria a partir do mês subsequente ao do vencimento. Mês do vencimento, agosto. Mês subsequente ao do vencimento, setembro. Então, eles estão dizendo de forma diferente a mesma coisa. Eles estão dizendo que o juro, nesse nosso exemplo, só corre a partir de setembro, tá? E nós vamos ter, né, Selic até o mês anterior ao do pagamento e para o mês do pagamento 1%. Então, vamos ver aqui um exemplo. Se houver atraso no pagamento da contribuição de julho, nós já vimos que o vencimento é 15 de agosto. Se a pessoa pagar no dia 16 de agosto, a multa vai ser de um dia de atraso, 0,33, mas o juro vai ser zero. Por que zero? Porque ainda estamos dentro do mês de vencimento. Enquanto se pagar atrasado, mas dentro do mês de vencimento, não tem juros. Vamos ver aqui o caso do atraso no pagamento da contribuição de julho, mas ainda, né, paga 30 de agosto, mas dentro de agosto ainda. A multa foram 15 dias de atraso, vencimento é 15, só pagou no dia 30, 15 dias de atraso, 15 vezes 0,33, 4,95% de multa. E o juro é zero, porque ainda pagou no mês de agosto, que é o mês de vencimento. Atrasado, mas ainda dentro do mês de agosto, zero de juros. Vamos dizer que o indivíduo, ele pague no dia 2 de setembro. Então, no dia 2 de setembro, são 18 dias de atraso, a multa 18 vezes 0,33, 5,94. No que diz respeito a juros, é bom a gente ir enumerando os meses. Agosto, tá, o mês de vencimento, setembro, o mês em que ocorreu o pagamento. Então, no mês de vencimento, que é agosto, não tem juros, zero de juros. Mas no mês em que se efetiva o pagamento, vai ter juros sim, de 1%. Então, o juro vai ser de 1%. Muito bem. Tá? Vamos ver aqui. Tá? Então, esse 1% é o juro relativo ao mês de pagamento. E a multa, 18 dias de atraso, 5,94. Total de acréscimo, 6,94, que eu vou aplicar sobre o valor da contribuição a recolher. Vamos lá. Vamos dizer que a pessoa só pagou julho ainda, tá? Nossa novela diz respeito a julho, em outubro, 1º de outubro de 2013. Ora, a multa em 1º de outubro de 2013 são 47 dias de atraso, 47 vezes 0,33%, temos 15,51 de multa. E o juro? Eu tenho o mês de agosto, que foi o mês do vencimento, o mês de setembro e o mês de outubro. Qual vai ser o juro? Para agosto, zero. Para o mês em que ele vai pagar, 1%, que é o juro do mês de pagamento. Só que setembro, cadê setembro? Qual é o juro que eu vou colocar em setembro? Em setembro vai ser a taxa Selic do mês de setembro. Então, eu vou somar, né, a Selic de setembro mais 1%,
Esse percentual obtido eu somo com os 15,51 e o total de acréscimos eu aplico sobre o valor originário da contribuição devida. Bom, vamos dizer que julho ele só vai pagar no mês de vencido em agosto, mas ele só vai pagar no dia 4 de novembro. Multa, 81 dias. 81 vezes 0,33 dá 26% de multa. Não pode, fica nos 20%. E o juro agora? Agora eu tenho agosto, que foi o vencimento, que a pessoa não pagou, setembro, outubro e novembro. Qual vai ser o juro? Para agosto, 0. Para o mês em que ele vai efetivar o pagamento, 1%. E esses meses que ficaram no caminho? Nos meses que ficaram no caminho, o juro vai ser a taxa Selic de setembro e a taxa Selic de outubro. Eu somo esses percentuais, é juro simples, nós vamos somar, não é juro sobre juro. Eu somo a Selic, né, o percentual de variação da Selic em setembro, em outubro, com 1%. O total que eu obtiver aqui em percentual, né, eu somo aqui com os 20%. E esse montante de acréscimos eu aplico sobre o valor da contribuição, tá? Bom, no caso de lançamento de ofício, relativamente às contribuições, tá? Então, o contribuinte não recolheu, foi fiscalizado e se lançou de ofício aqueles valores devidos, mas não pagos. Aplica-se o disposto no artigo 44 da Lei 9.430. Vamos ver o que nos diz o artigo 44. Esse artigo, tá, ele traz as multas para o caso de lançamento de ofício. A multa ela é de 75% sobre a totalidade ou a diferença do imposto ou contribuição no caso de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos casos de declaração inexata. Então, quando se lavra um auto de infração, a multa que vai ser aplicada, tendo em vista, né, o não recolhimento das contribuições, sobre a totalidade ou a diferença da contribuição que foi incluída naquele auto é de 75%, tá? E existe também aqui a previsão de uma multa isolada de 50% sobre o valor de pagamento mensal, tá? Que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, e também, tá? De pagamento que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativo para a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, aqui são muito específicas, essas multas não nos interessam. A multa que nos interessa aqui, tá? Para o caso de contribuições destinadas à seguridade, contribuições previdenciárias, é essa multa de ofício de 75%. Então, é essa que nos interessa. Então, nos casos de lançamento de ofício, vai se aplicar a multa de 75% sobre o total diferença da contribuição, tá? Que foi incluída naquele auto. Muito bem. Esse percentual de multa de 75%, ele pode ser duplicado. Então, passa para 150%. Nos casos previstos nesses artigos aqui da Lei 4.502, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. Então, o que ele está dizendo é que essa multa de 75%, no caso de lançamento de ofício, ela pode ser duplicada, virar 150% nesses casos aqui previstos. E quais são esses casos, tá? Então, casos para determinar duplicação de multa. Quando houver sonegação. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar total ou parcialmente o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, ou das condições pessoais do contribuinte suscetíveis de afetar a contribuição tributária principal ou crédito tributário correspondente. Então, em caso de sonegação, a multa vai de 75% para 150%. Também no caso de fraude.
Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, evitar ou diferir o seu pagamento. E também no caso de conluio, a multa será duplicada. Conluio é um ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando sonegação ou fraude, ok? Muito bem. No caso de lançamento de ofício também, tá? Pode acontecer dos percentuais, seja, né, de 75% ou de 150%, serem aumentados. Esses percentuais podem ser aumentados, né, na metade, tá? No caso de não atendimento pelo sujeito passivo no prazo marcado de intimação para prestar esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas, ou apresentar documentação técnica, tá? Então, a multa de 75%, ela é aumentada da metade, passando a ser 112,5%, e a multa de 150% passa a ser de 225%. Tá? E aplicam-se também a essas multas as reduções previstas na Lei 8.218 e no artigo 60 da Lei 8383. Então, vamos ver essas reduções, tá? Ao sujeito passivo que notificado, ele foi notificado e ele efetua o pagamento, a compensação ou o parcelamento dos tributos, tá? Inclusive contribuições sociais, né, destinadas à previdência, as contribuições a título de substituição e as contribuições para terceiros, vai se conceder redução de multa de lançamento de ofício. Então, aquela multa de 75%, 150% pode ser reduzida, tá? Então, vamos ver aqui. 50% de redução se o pagamento ou a compensação forem feitos no prazo de 30 dias contados da data em que ele foi notificado do lançamento. Então, pagou em 30 dias da notificação, a multa é reduzida em 50%. Se ele, tá, parcelar no prazo de 30 dias da data em que ele foi notificado, redução de 40%. Se ele pagar ou compensar no prazo de 30 dias da data em que ele foi notificado da decisão de primeira instância, decisão administrativa de primeira instância, pagou ou compensou em 30 dias dessa decisão, redução de 30%. Se ele parcelar no prazo de 30 dias que ele foi cientificado da decisão administrativa de primeira instância, redução de 20%. Aqui é caso de parcelamento. Sempre caso de parcelamento, a redução, né, é menor. Então, vamos lá. Então, redução da multa em 50% se ele fizer o pagamento, a compensação, no prazo de 30 dias contados da data em que o sujeito passivo, né, foi notificado. Tá? Então, pagou em 30 dias da notificação, tá? Porque ele, né, foi cientificada a notificação, redução de 50%. Se ele parcelar, tá, essa dívida no prazo de 30 dias contados da data em que foi notificado, 40% de redução. 30%. Ele paga ou compensa no prazo de 30 dias da data em que o sujeito passivo foi notificado, né, da decisão administrativa de primeira instância. E se ele parcela no prazo de 30 dias da data da notificação da decisão administrativa de primeira instância, redução de 20%, tá? No caso de provimento de recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de primeira instância, aplica-se a redução de, tá aqui, 30% ou 20%, conforme ocorra o pagamento ou o parcelamento. A rescisão do parcelamento motivada pelo descumprimento de normas que regulam o parcelamento, implica o
reestabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que excedeu o valor obtido com a garantia apresentada. Então, uma pessoa, né, em 30 dias da notificação, parcelou sua dívida. Parcelou sua dívida e obteve uma redução de 40%. Começa a pagar o parcelamento e depois fica inadimplente, o parcelamento é rescindido, tá? O saldo não pago daquele valor da dívida, tá? Ele vai voltar a ser objeto da multa cheia, sem a redução, tá? E também se aplica às penalidades aplicadas isoladamente, ou seja, essas reduções, elas vão ser aplicadas também a penalidades aplicadas, né, isoladamente, as chamadas multas isoladas. O artigo 60 da Lei 8383 foi revogado, então a gente não precisa se preocupar com ele, tá? No caso de lançamento de ofício, se aplica, né, as multas que nós vimos aí, 75%, 150%, pode ser aumentadas da metade, e aplicam-se, inclusive, àqueles contribuintes que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Então, aquele ressarcimento indevido que é pleiteado ou efetivado aí pelo contribuinte, tá, determina a aplicação de multa, que ela pode ser uma multa de 150%, tá? E aplica-se também, né, parágrafo 5º aí do artigo 44, no caso de que seja comprovadamente constatada, né, má-fé ou dolo do contribuinte, a multa de que trata o inciso 1 do caput, tá, sobre parcela de imposto a restituir informado pelo contribuinte pessoa física, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária. Aí já é imposto, não é contribuição. Tá? O artigo 36 da Lei 8.212 foi revogado pela Lei 8.218, tá? O artigo 37 diz o seguinte, que constatado não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas na Lei 8.212, tá? Ou a falta de pagamento de benefício reembolsado, a empresa deduziu o salário família, mas não pagou aos interessados, ou o descumprimento de obrigação acessória, vai se lavrar auto de infração ou notificação de lançamento. Então, o auditor, em auditoria fiscal, em diligência junto ao contribuinte, lavra um auto. Quando é o sistema que emite, né, porque constatou diferenças, tá, descumprimento de obrigação de pagar, enfim, é notificação de lançamento. O artigo 38 também foi revogado da Lei 8.212. O artigo 39, tá, da Lei 8.212, ele fala que o débito e os acréscimos legais, bem como outras multas previstas em lei, as chamadas multas isoladas por infração administrativa, constituem dívida ativa da União. E esses montantes vão ser inscritos em livro próprio, né, livro da dívida ativa, tá? Sendo facultado aos órgãos competentes, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto do título dado em pagamento, dado em garantia, que será recebido pró solvendo, ou seja, somente se o pagamento se materializar. Então, antes da execução fiscal, da cobrança judicial, é facultado à Procuradoria da Fazenda, tá, promover o protesto de título que foi dado em garantia, mas acontece que esse título só vai saldar a dívida se ocorrer o pagamento da importância nele apontada. Vão ser inscritas em dívida ativa as contribuições que não tenham sido recolhidas ou parceladas resultantes das informações prestadas na GFIP, tá? Na verdade, você vai ter mudança nessa forma de informar as contribuições previdenciárias, isso a gente fala em aula subsequente, mas, né, hoje você tem esse artigo referenciando o artigo 32, inciso 4 da Lei 8.212. Esse artigo 32, inciso 4, fala da obrigatoriedade da empresa declarar fatos geradores, contribuições devidas e outras informações de interesse da Previdência,
tá? Em documento declaratório que é entregue mensalmente, tá? Então, nós vamos, né, mais adiante falar sobre isso. Aquilo que é declarado na GFIP e não é recolhido, vai diretamente para a dívida ativa, para a inscrição, sem passar pelo contencioso administrativo, tá? Nós temos ainda na Lei 8.212, tá? Nós temos o artigo 40 vedado, artigo 41 também revogado, tá? Temos agora o regulamento para examinar. No regulamento, a gente tem disposições que não podem ser mais aplicadas, tendo em vista as alterações que foram promovidas na Lei 8.212, tá? Então, aqui, por exemplo, é um artigo que vocês não têm preocupação com ele, o 238, porque diz respeito a créditos, né, vencidos até 31 de dezembro de 91, não pagos até 92. Então, nós não temos preocupação com o artigo 238 do regulamento. Também o 239, ele fala em contribuições sociais e outras importâncias, arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em notificação, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas à atualização monetária. Não tem mais atualização monetária. Juros de mora. Esses juros de mora não se aplica mais. Vejam que está falando em 1% para o mês de vencimento. Isso aqui não tem mais. Então, a gente vai ter que se basear nas informações que estão na Lei 8.212, na Lei 9.430, tá? Essa multa variável, esse artigo é imenso lá no regulamento. Você também não precisa se preocupar mais com esse artigo 239. Por quê? Porque a multa agora é 0,33% ao dia até o máximo de 20%. Se houver lançamento de ofício, a multa é 75%, que pode ir para 150%. Então, não se preocupe em examinar o artigo 239 do regulamento, tá? Quando houver parcelamento ou reparcelamento, tem um acréscimo de 20% sobre a multa de mora. Isso aqui é até procedente, tá? No regulamento, isso aqui não está errado, que a multa quando parcela aumenta, só que a lei que vai reger o parcelamento, que tem as regras do parcelamento, é outra, nem é mais a Lei 8.212, então o regulamento, a gente não tem que se preocupar com regras de parcelamento contidas aí no regulamento da Previdência Social, tá? Isso aqui que está no parágrafo 3º, tá? Também, né, pode se aplicar. Se houver pagamento antecipado, no todo ou em parte do saldo devedor, o acréscimo de 20% não incide sobre a multa. Isso aqui, quando a gente examinar o parcelamento, a gente volta a falar nisso. Mas não se preocupe em examinar esse artigo 239, parágrafo 3º também, porque tem uma lei específica tratando, tá, de parcelamento. A mesma coisa que o parágrafo 4º. Não se preocupem com o artigo 239, até o parágrafo 4º não há preocupação, tá? Parágrafo 5º, tá? Fala em depósito de multa. Quando o indivíduo ele entra com uma defesa, ele pode fazer o depósito da multa, tá? Para garantir a instância, tá? A gente também vai falar dessa situação mais adiante, tá? Isso aqui é interessante. Correção monetária e acréscimos legais, você vai aplicar a legislação vigente em cada competência. Se é um débito lá de 2006, é diferente a forma de calcular a multa de um débito de 2013. Por quê? Porque a legislação mudou no caminho, tá? E as contribuições, né, do artigo 204, que é COFINS e contribuição social, você tem a aplicação exatamente dos juros e da multa que a gente examinou lá na Lei 9.430, tá? Isso aqui é diferente, a gente vai ver numa aula mais à frente que quando é contribuição de contribuinte individual que quer indenizar período, onde a filiação não era obrigatória, tá? Onde é pagamento de contribuições já atingidas pela decadência para poder contar tempo de contribuição, você tem um juro que é diferente, esse aqui está mantido, que é de 0,5%, 0,5% ao mês, capitalizados anualmente, e o percentual máximo desses juros é de 50% e tem também uma multa de 10%. A gente vai ter a oportunidade de voltar a falar disso lá adiante, tá? Bom, aqui é importante, não se aplica multa de mora, tá? Para missões diplomáticas estrangeiras no Brasil
e também multa de mora para membros dessas missões ou repartições quando for assegurada a isenção em tratado, convenção ou outro acordo internacional, tá? De que o Estado estrangeiro, o organismo internacional e o Brasil sejam partes. Então, missão diplomática, membros dessas missões e repartições não vão pagar multa de mora, tá? Quando houver acordo nesse sentido, tá? Os órgãos públicos no passado não pagavam multa de mora, hoje eles pagam. Então, isso é uma coisa que pode ser cobrada de vocês em prova. Um órgão público, tá? Quando ele é autuado, no passado, ele só pagava contribuição mais juros. Hoje ele tem contribuição, mais juros e mais multa de mora, ok? Tá? Mas as missões diplomáticas ainda estão, né, excluídas desse acréscimo, tá certo? Bom, aqui nós temos também uma situação que não se aplica mais, esqueça o artigo 239, parágrafo 10 e 11, tá? O artigo 240 fala em parcelamento, também não nos interessa, porque nós vamos ver a lei específica, tá? É tão antiga que ainda fala em UFIR, né? Então, esqueçam desse artigo 240, que ele está, né, ultrapassado. Parcelamentos administrativos, também esqueçam o 241, porque ele ainda fala em UFIR, a gente tem lei específica para parcelamento, conforme eu já disse, tá? Valores de contribuições incluídos em notificação e acréscimos legais vão ser expressos em moeda corrente, ok. Aqui, importante para a prova, tá? Valores de contribuições incluídos na GFIP, declarados em GFIP, serão inscritos na dívida ativa da União, né? Dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa, tá? Então, né, tem a dívida ativa, onde nós vamos inscrever aquilo que foi declarado em GFIP e não foi recolhido. Eu terei adiante a oportunidade de passar para vocês algumas informações sobre a constituição do crédito e a gente volta a falar nesse assunto, tá? Bom, aqui encerramos essa aula, até a nossa próxima aula.